Na casa de uma família com crianças no colégio católico que ensina educação sexual, o tema não é proibido, mas também não é tratado na forma de vamos sentar e falar sobre isso. As questões surgem normalmente, muitas vezes motivadas por algo que aparece na TV. Algumas piadinhas e risos entre os adolescentes são o mote para se começar a trabalhar a questão da sexualidade. Mas isso não acontece em todas as famílias. Só se faz depois que já está... Eu acredito que quando você tem uma proximidade, se você tem um adulto, que não é nem o computador e nem o amigo mais próximo, mas você tem um adulto mais capacitado para estar junto, seja pela via do afeto, quando a família consegue fazer isso, ou com um professor habilitado, uma pessoa preparada, né? Para isso, acredito então que cria um clima de diálogo, de afetividade, onde as perguntas vão aparecer, onde as coisas vão fluir. Esse ambiente de acolhimento para o jovem, onde também valores como a intimidade ela não seja, né, invadida, onde exista também aquela coisa da privacidade, do cuidado, né? Trabalhar com grupos pequenos, por exemplo, acho muito positivo. Aquele grupo ele vai trabalhando durante o ano, criam laços, né? Então, acho que isso facilita o jovem ele se perceber no outro, na pergunta do outro. Opa, ele tem a mesma pergunta, a mesma dúvida. O que é menarca? Lindo esse nome, né? Menarca. Em qual idade ela acontece? Cochicha primeiro. A parceria Escola-Paz é ideal, diz ela. Se os pais têm dúvidas, a melhor forma é aproximar-se do orientador educacional, do coordenador da série, do próprio professor que trabalha com esses temas, agendar uma hora e trocar informações. Você é pai, você é mãe, você conhece seu filho, não é? A gente deseja que conheça, não? Então, não ter medo também, às vezes, de errar. Ninguém tem a resposta certa para tudo. Você tem que trilhar um caminho, ninguém nasce pai nem mãe. Não é? Você disse de eu ter 5 filhos, né? O caminho com cada filho é diferente, são pessoas diferentes. Então não tem uma receitinha, né? Os pais são diferentes, os filhos são diferentes. Mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade de se aproximar, não vir como dono da verdade, assim como os professores também não devem fazer, não é? E buscar esse contato, né? Acolher o que vem do outro, não julgar tanto, mas fazer escuta. Acolher na escuta, é o primeiro passo, né? Para se aproximar mais desse jovem aí que está querendo respostas, que está buscando respostas, fazendo o seu caminho. Para a especialista, que há 18 anos trabalha na formação de educadores sexuais, há mesmo escolas com ótimos projetos nessa área, mas a maioria está engatinhando. É um pouco como se o ensino reproduzisse as dificuldades familiares. Então, tem famílias que são maravilhosas, né? Que conversam, que trazem a sexualidade de fato como algo natural, desde a criança pequena, desde o trabalhar a diferença corporal, por que o pai tem o pênis e a mãe não, a liberdade de receber carinhos, o poder falar sobre a sexualidade, o que é namoro, o que é o beijo, o que é o sexo. Mas muitas famílias se ressentem ainda disso e tratam tudo o que diz respeito à sensualidade ou a uma característica um pouquinho mais erotizada como sendo algo proibitivo, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente encontra na família. Nas escolas, se de fato os parâmetros curriculares fossem cumpridos, nós teríamos projetos maravilhosos. Mas a gente ainda tem poucos educadores sexuais formados para fazerem projetos adequados. Todas as escolas precisariam ter esses multiplicadores na área de educação sexual para poder falar sobre sexualidade de uma maneira mais tranquila. Porque sexualidade não é sexo. Sexualidade é carinho, é afeto, é o próprio corpo, é a autoestima em relação ao próprio corpo, é um descobrir de sensações. Então, é falar de envolvimento, de limites nas relações, é falar de não abuso. Como os pais deveriam aproximar as crianças para conversar com isso e com que idade seria o ideal?
Eu costumo dizer que os pais devem falar disso desde que a criança começou a falar, entendeu? Aquela coisa do filho que vai tomar banho junto com o pai, com a mãe, que pergunta por que o teu corpo é diferente, por que o teu é grande e o meu é pequeno. Ali a gente já começou a educar para a sexualidade. Mas é importantíssimo que na pré-adolescência os pais conversem com os filhos sobre a questão de namoro, sobre a questão de autorrespeito. E eu não estou falando de repressão, né? Eu estou falando de autorrespeito, de gostar do seu corpo, de se respeitar, de cuidar dele com muito carinho. E das relações, né? Não se permita ser abusado, não entre nas chantagens afetivas, cuidado que amores possessivos não são amores sadios. Acho que esse é um relacionamento que os pais deveriam ter sempre com os filhos. Nestes endereços eletrônicos, você pode tirar outras dúvidas e conseguir mais informações sobre iniciação e educação sexual. portaldasexualidade.com.br, adolescenciasaude.com. No site www.5.usp.br você encontra um artigo sobre o tema Gravidez não planejada é fruto de má educação sexual. Visite também o nosso site tvt.org.br/bom para todos. Nosso país ainda precisa romper muitas barreiras para tratar do tema iniciação e educação sexual, tanto no âmbito familiar quanto nas escolas. As informações estão à disposição de todos. As pesquisas médicas têm derrubado vários mitos. E as questões religiosas não podem ser empecilho para o desenvolvimento pleno dos nossos jovens. Que cada um faça a sua parte. Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.